socialize as orientações do Boletim 16. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu só vou pedir, Fabiano, Paulinha, se vocês estão visualizando. Estamos sim, Márcia. Obrigada. Estamos visualizando. Obrigada. Nada. Na semana passada, nós observamos a formação na escola, a semana B, em que vocês, em tempos de ATPC, conversaram sobre todo o cronograma da secretaria, do projeto Recuperação e Aprofundamento, dentre outros assuntos de acolhimento e assuntos pertinentes à escola, na semana passada. Observem que nós tivemos momentos de formação, lembrando que são dias específicos, terça, quarta e quinta, e que nesses momentos vocês receberam documentos importantes que são denominados roteiros formativos. Esses roteiros, pessoal, é importante porque eles vão nortear tanto o trabalho de preparação de aula do professor de língua portuguesa e matemática, especificamente falando do projeto de recuperação e aprofundamento, como também reconhecer quais são as habilidades essenciais a serem tratadas dentro do itinerário formativo, pessoal. Então, esse planejamento da semana passada, ele foi... Isso. E o planejamento que nós fizemos nas escolas com base nas habilidades dos materiais norteadores. Na perspectiva da semana passada, vocês tiveram novamente repetindo momentos estanques de tanto a unidade escolar estar orientando, quanto também a EFAP estar orientando no Centro de Mídias SP. E após os professores reunidos presencialmente e de maneira remota também, os professores de grupo de risco, desdobrando sobre a palavra planejamento, ou seja, planejar os nossos planos, o plano do professor, como também o plano de ensino da disciplina. E por que não falar do plano de retomada da escola? Aí, continuação, nós tivemos a reprise na semana passada, que nós estamos agora chegando na semana A, onde nós nos encontramos. Então, nessa semana, segue aí o roteiro do tema local, a abertura pelo professor coordenador da escola. Nós tivemos lá com orientações da EFAP, importantíssimas, no canal do Centro de Mídias SP, e agora nós vamos ter como foco formação DE, planejamento e orientação. Logo após, estarão desdobrando os assuntos nas unidades escolares. E à tarde, pessoal, nós teremos também formação como reprise. Então, nesse momento, da formação que está ocorrendo agora, da DE, nós estamos fazendo a gravação para ser replicada no período da tarde, no período de formação de ATPC do professor. Então, veja que nós estamos fazendo uma gravação de maneira atemporal, o professor pode assistir na sua TPC e rever os assuntos tratados também, caso o professor tenha dúvida dos assuntos ou das orientações aqui trazidas. Nós observamos, então, que existem roteiros, nós temos o repositório, que é importantíssimo, nós vamos também colocar links para vocês, e acredito que todos já tenham, dos materiais norteadores de língua portuguesa e matemática, denominado roteiro formativo. E ele é bimestral, pessoal, então ele traz aí toda a recuperação e aprofundamento de maneira bimestral. E o currículo em ação, ele vai um pouco além, ele vai em início de abril, então nós temos aí em relação ao currículo um tempo maior, mas o roteiro ele é específico para pelo menos 2 aulas semanais que sejam tratadas os assuntos aqui norteados. Cada escola tem o seu plano. Imaginem que há escolas que estão com as 6 aulas com o roteiro e outras implantando de maneira como se fosse a recuperação determinada por 2 aulas semanais. Então, aí cabe a cada coordenador. Dentro do roteiro, nós estamos falando agora da recuperação e aprofundamento. Observe que o roteiro ele traz uma programação. E essa programação é bem interessante porque ela vai trazer tanto os temas centrais, como também as sequências didáticas que vocês já estão observando. É denominada trilhas formativas. Então, nós temos as trilhas, que são as sequências, nós temos os temas, que são antecipados uma semana antes
Lá no repositório nós já temos acesso a quais assuntos e como será tratado. É bem interessante, pessoal. Então, o espaço está cada dia crescendo mais, com conteúdos, com aulas preparadas, e aí eu convido os professores sempre a visitar o espaço, porque as aulas praticamente que já estão preparadas, elas vão dar um norteamento às nossas aulas, acrescentando as suas preparações também, ou seja, é um diálogo com o professor e o centro de mídias. Então, nós temos temas, nós temos as competências, nós temos também um material importante que se chama Planejamento e Desdobramento das Aulas, que é o planejamento da TPC, e que é o momento final, quando os professores se reúnem e vão preparar as suas aulas. E esse material, pessoal, daqui a pouquinho, se o Fabiano e Paulinha podem compartilhar o link do material que já está no site do Núcleo Pedagógico, vocês vão encontrar todos esses materiais. E esse material, em especial, é importante porque ele traz aí um norteamento de como eu devo preparar essa aula, que habilidade, qual é a estrutura desse documento. Então, é importante a gente visitar. A recuperação e aprofundamento, pessoal, as orientações do desdobramento, está nesse site de toda a formação que nós tivemos. Então, aqui também tem o link para vocês. Em relação ao desdobramento da habilidade, vamos pensar o que foi nos passado em formação. Nós entendemos que existe aí um verbo de ação, que envolve todo o processo cognitivo, porque pensar, reconhecer, identificar, falar, corrigir, todos esses verbos têm ação. Então, dentro do nosso cognitivo humano, existe um comando. Então, nas habilidades essenciais, observamos que esse verbo de ação, ele está num processo cognitivo. Mas só ele não. Nós observamos que esse verbo em ação, mais os objetos de conhecimento, que são os conteúdos a serem abordados, vão delinear todo o nosso planejamento de aula. Então, eu preciso saber qual ação eu devo ter e quais são os conteúdos, objetos do conhecimento que nós vamos tratar naquela aula. Então, aqui é só para relembrar a formação EFAP. Na segunda, por exemplo, na segunda série, nós tivemos aí observação de habilidade essencial, e nós tivemos também observação quais as habilidades de suporte. São aquelas que vão dar sustentação ou um embasamento maior para a habilidade essencial. Ainda lembrando sobre o aspecto do verbo em ação, que é o verbo principal da habilidade a ser tratada. Nós temos um processo em que tem um itinerário de raciocínio, de pensamento. E isso também foi passado na formação EFAP, e esse caminho, assim, eu achei importante colocar aqui para vocês, porque vejam, observem que o ser humano, a partir de uma leitura, ele, pensando aí nas questões de argumentação em relação ao ensino médio, nós temos a proposta de uma leitura, e a partir da leitura nós começamos a fragmentar, identificar partes principais do texto, como, por exemplo, o tópico frasal, o resumo, aquilo que se vai falar como parte mais fundamental ou importante, quais são os argumentos, o movimento dessa argumentação, e pensando aí nos tipos de argumento, como que nós vamos planejar esse texto, e aí o aluno produz a primeira versão do texto. E logo ele produzindo, existe uma autocorreção. Então, esses caminhos em relação à produção envolvem o papel do professor no planejamento da ação e quais os conteúdos que ele vai percorrer nesse itinerário. É bem interessante. E ainda continuando, só para focar na produção textual aqui, pessoal, nós observamos que é muito importante, então, dentro do roteiro, que é o roteiro que eu mostrei para vocês, da recuperação e aprofundamento, é importante observar todos os tópicos das perguntas do roteiro. Então, quando ele pergunta que objetos de conhecimento os estudantes precisam aprender, nós estamos perguntando sobre os conteúdos ou nós estamos perguntando sobre o aspecto cognitivo da ação? Então, cada pergunta tem uma intencionalidade e que a gente precisa pensar e rever e estudar o caderno, pessoal. Aqui é só para mostrar novamente um exemplo de habilidade essencial, reconhecer em textos de diferentes gêneros, a habilidade essencial aí.
Nós estamos falando em reconhecer, pressupõe que o aluno já conhece e que ele está revendo novamente aquele gênero ou aquela linguagem a ser tratada. E aí as habilidades de suporte. Esse aqui é só como exemplo. Por que nós estamos dialogando com essas habilidades e mostrando a habilidade essencial e de suporte? Porque nós vamos chegar em tratamento da linguagem e tudo está dialogado, nada está separado. Nós estamos unindo as habilidades essenciais, mas o foco do tratamento da produção textual. Então, nós vamos falar de linguagem, nós vamos falar do uso da língua em movimento. Para vocês, eu vou pedir ajuda, Fabiana e Paulinha, que agora eu não vou conseguir ver, mas eu vou pedir para vocês, professores, se vocês apresentaram ou tiveram esse contexto. Veja, professor de língua portuguesa, já procurou a ajuda de outro professor de língua portuguesa ou de outro componente curricular diferente do seu para auxiliá-lo quanto ao entendimento da escrita do seu aluno? Vocês já tiveram essa situação? Por gentileza, se sim, escreva no chat sim, se não, não. Eu vou aguardar aqui. Fabiana e Paulinha estão acompanhando. Sim, eles começaram a responder agora aqui, Márcia. Eles estão colocando que sim, com certeza. Sim. Certo. Sim, teve uma pessoa que disse que não. Aí a Silvia colocou sim, de geografia, história e arte. Entendi. Sim, com certeza. Sim, tá ganhando aqui. Tá certo. Pessoal, então vocês estão relatando que a dificuldade de entendimento da escrita do aluno já aconteceu. Nós já tivemos momentos estanques de estarmos olhando por uma escrita e não identificarmos o que está escrito, o que o aluno realmente quis dizer. E nesse sentido é que a sondagem veio para nos trazer um norteamento de quais ações nós vamos percorrer. Então, por que da sondagem diagnóstico inicial? Qual a intenção da primeira pergunta, se eu já tive dificuldade em relação à escrita? Exatamente, ela vem dialogar com a sondagem inicial. A sondagem inicial, pessoal, ela tem como premissa o levantamento de dados para nós da diretoria, mas para vocês também, em relação a quais alunos quais alunos apresentam dificuldade na escrita. Como que nós vamos acompanhar esse aluno uma vez que ele apresenta dificuldades? Que tipo de aprendizagem ele precisa ter ou como desenvolver a aprendizagem junto ao aluno que teve dificuldade de registro escrito? E aí, trazer os possíveis avanços. Para isso, foi proposta inicialmente a sondagem inicial. Para os anos sextos, sétimos e oitavos, nós tivemos aí o texto O Pássaro que Enganou o Gato. Esse texto, um pequeno conto baseado numa fábula, ele traz a ideia de que os alunos, ao interagirem, quando o professor contar a história, uma vez que contadores de história é muito gostoso, é prazeroso ouvir o professor ler, quando contar a história, almeja-se que esse aluno tente reescrever a escola narrada pelo seu professor. Mas, primeiramente, nós somos leitores e nós temos, com certeza, almejamos leituras diferentes. E então, na primeira etapa da sondagem encaminhada no boletim 16 para vocês, nós tivemos a intenção primeira de colocar a roda de conversa, de trazer realmente a perspectiva de que eles, no presencial, relatem quais são os tipos de textos que eles leem e o que chama mais atenção, as leituras que ele já realizou, o texto que ele considera mais difícil de entender, ou então aquelas propostas que foram criadas pelas leituras da casa, quando o professor
quando os pais interagem junto aos seus filhos. Então, trazer primeiramente essa roda de conversa, que a perspectiva pode ser de maneira remota, no espaço digital, e também no presencial, de maneira em que os alunos estão no revezamento e o professor aí interagindo com o texto. Essa proposta, ela vem assim dialogar de maneira poética com o Daniel Pennac, que é um escritor francês importante, que traz aí prêmio Nobel, escritas como literaturas autobiográficas. Ele traz aí os direitos imprescindíveis do leitor. É preciso pensar e até ler com eles. É o direito de não ler, o direito de pular as páginas, o direito de não terminar de ler o livro, o direito de reler, o direito de ler não importa o quê, o direito de bovarismo, doença textualmente transmissível, o direito de ler não importa onde, o direito de ler uma frase aqui e outra ali, o direito de ler em voz alta, o direito de se calar também. Então, importante é que quando o professor traga um texto, é que ele primeiro prepare os alunos para falar sobre aquilo que eles conhecem e dialogar. Isso é importante. Então, trago aí para vocês como sugestão. Então, nós vimos que nós fizemos uma roda e logo em seguida, como sugestão, o texto traz aí a divisão que já existe na escola de turmas A, B e C, e que a gente faça as intervenções da leitura, o professor contando a história para os 6º, 7º e 8º, e aí reserve as 2 aulas, porque é interessante que não seja quebrado esse momento, mas que seja contínuo, né, em 2 aulas, e aí o aluno, com certeza, fará a sua reescrita. Mas para a reescrita, aqui é só a informação que o professor deve ler o conto sugerido na sua íntegra, né? Não entregar nada impresso ao aluno. O professor, sim, o texto impresso na mão dele ou no digital, ele pode ficar à vontade. Ele só não pode projetar para todos os alunos, porque se trata de uma reescrita. Então, o que nós precisamos? Após a leitura, o professor lê o texto para os alunos. Após a leitura, ele faz um levantamento de hipóteses. Então, quem são os personagens, onde se passa a história, o que aconteceu primeiro, depois, qual foi o conflito, e aí como que terminou a história. É importante esses levantamentos, porque ele vai reconstruindo a tessitura do texto, ele vai organizando as ideias do texto. E os critérios aqui propostos de avaliação no 6º, 7º e 8º é que o aluno conseguiu realmente recontar de maneira oral o texto, então ele foi colocando a organização de maneira oral e depois ele começa a trazer dentro do próprio texto a característica em relação aos elementos da narrativa. Ele começa a introduzir todo o segmento do texto. Na segunda etapa, então, depois da releitura, o aluno, então, confere a sua escrita e passa o rascunho a limpo, utilizando caneta ou lápis, se ele tiver dificuldade. E aí a gente até brinca com eles, não esqueça do título. A proposta de critério de avaliação segue, vocês observaram. Aqui, pessoal, é só como sugestão, após que a escrita do aluno, alguns levantamentos que podem ser feitos pelo professor em relação à construção do texto. O uso das convenções da escrita, como é que foi as questões de pontuação, as concordância verbal, parágrafos e tudo mais. Aqui é uma sugestão de análise e avaliação. Quando nós estamos tratando sobre a sondagem, então, pessoal, só para finalizar, nesse momento, então, o professor conta a história, os alunos reescrevem a história que o professor contou, e aí nós vamos observar as escritas dos alunos. E mais um pouquinho a gente vai falar sobre essas escritas. Vamos falar sobre ensino médio. Nesse momento, no ensino médio, a proposta é trazer momentos de intervenção, nós estamos trazendo a argumentação. Os alunos que tiverem muita dificuldade, a gente sabe, em relação à estrutura do texto argumentativo, dissertativo, não se preocupem, se trata de uma sondagem e nós vamos conhecer o que o aluno, como ele escreve e como ele estrutura o texto. Então, esse momento é mais nesse sentido. Nós passamos textos motivadores, são 3 textos motivadores. Então, a partir desses 3 textos motivadores, os alunos passarão, então, a construir a sua argumentação.
Então, o aluno, ele também, o texto, quando ele pensar na leitura e produção do texto, ele também pode, ao finalizar, o professor propor a funcionalidade desse texto, não só para escrever por uma questão de avaliação ou uma questão da sondagem, mas é uma questão de onde esse texto será publicado. Como que nós podemos trabalhar com o texto de maneira que ele tenha função social, tanto no espaço remoto como no espaço presencial. E aí vem algumas propostas. Pessoal, o nosso texto estará em murais, nós teremos aí um mural, um blog contendo todas as produções. Importante é colocar a nossa opinião e sugestões, né? Então, isso é algo que é de fundamental importância, saber onde o nosso texto pode também ser povoado. Falando do texto do ensino médio, nós temos 3 textos, como já foi falado. O primeiro deles se trata de um vídeo, e no boletim nós colocamos o vídeo, já baixamos o vídeo do YouTube e já deixamos disponibilizado para os professores. O professor poderia compartilhar esse vídeo normalmente, viu, pessoal? O ensino médio é diferente. Vocês podem compartilhar o vídeo, os textos. O aluno pode ler os textos, deve ler os textos na íntegra, sem nenhuma preocupação. Veja que aqui ele vai construir a sua argumentação. Então, nesse momento, é imprescindível que ele leia e que ele veja os textos. Aqui é uma questão somente de grade de avaliação. Nós estamos aí com o Centro de Mídias também organizando, orientando sobre as questões de como tratar as questões argumentativas do aluno, a tessitura do texto da argumentação. E agora, pessoal, falando dos tempos, nós temos aí, primeira observação, que a partir do momento que nós tivermos as devolutivas dos alunos, nós devemos observar quais as escritas que são escritas consideradas escritas não alfabéticas. O professor pode ficar muito em dúvida em relação a isso. Então, se ficou em dúvida, pode enviar por e-mail. Como é que nós vamos enviar por e-mail? Nós vamos fotografar a produção do aluno e encaminhar, e isso é o coordenador, viu, pessoal? Então, não é o professor, é o coordenador que irá enviar por esse e-mail lpsorocaba@gmail.com. Ele vai enviar as produções dos alunos considerados com escrita não alfabéticas e com severas dificuldades na produção escrita. Esse caso, pessoal, não é aquele aluno que esquece de pontuar, que teve um erro ortográfico, não. É o aluno que não consegue escrever a palavra porque ele coloca partes dessa palavra para escrever um todo. Ou aluno que só utiliza rabiscos na escrita analfabética, alunos que escrevem apenas por algumas linhas e algumas letras. Vejam que a gravidade é maior, né? Então, esses alunos, os professores coordenadores vão encaminhar por e-mail e nós vamos analisar. É importante fazer essa ação? Muito, porque a partir dos textos encaminhados, nós estaremos aqui em formação trazendo intervenções sobre alguns problemas pontuados, né? E aí o coordenador enviando, ele vai mandar a identificação do aluno, no SERI, escola de origem. Então, é muito importante aqui. E aí tem o prazo final do professor, coordenador enviar, que é no dia 5 de março de 2021. E lembrando, então, pessoal, que tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental, após as produções, lembrando que serão encaminhadas de maneira digital, né, e o aluno também, com certeza, estará desenvolvendo a sua produção e encaminhando para o professor de maneira digital, né? Não é um momento de ficar corrigindo, mas é um momento de analisar, observar como eles escrevem. Então, ele está, nesse momento, encaminhando para o professor, e o professor estará montando um portfólio, seja ele de maneira digital ou de maneira impressa, na coordenação, aí é o foco da coordenação, com esses alunos que apresentaram muita dificuldade, aqueles alunos com escrita analfabética e escritas com severas dificuldades. Então, esse material dos alunos, eles estarão compondo tanto um repertório de um portfólio, como também um repertório para o professor e orientador de estudos, que estará retomando as questões que esse aluno ainda não conhece, seja na questão do gramatical, ou seja na construção da palavra,
né, a questão fonética e o grafema, o registro da palavra. Então, aqui nós estamos só finalizando com relação à sondagem, né? O período de aplicação da sondagem é de 8/2 a 26/2, e aí o encaminhamento até 5 de março pela coordenação da escola. Agora eu passo a palavra para a PCNP Maria Paula. Paulinha? Oi, Márcia, obrigada. Se você puder descompartilhar, daí eu vou compartilhar aqui, porque eu vou passar o vídeo direto, daí depois eu coloco meu PPT aqui. Deixa eu abrir minha câmera para vocês me verem. Bom dia de novo, já falei com tanta gente aqui no chat, já tinha aberto o microfone. Sejam todos muito bem-vindos novamente, e aqueles que ainda não participaram da nossa reunião, por serem professores novos da rede, bem-vindos à nossa formação de língua portuguesa e língua inglesa. É um prazer a gente receber todos vocês aqui, nessa formação. No ano passado, para quem participou das nossas formações, foram momentos bastante intensos de formação, de conhecimento, e principalmente de reaprender a trabalhar, né? E agora, esse ano, nós estamos reaprendendo a trabalhar, né, novamente, reaprendendo novamente, vamos utilizar um pleonasmo aí, mas é o que está acontecendo, porque estávamos trabalhando todos presencialmente, e agora, daí fomos para o remoto em 2020, e agora estamos trabalhando de forma presencial. Eu não estou presencial, mas eu estou acompanhando os coordenadores, os professores que estão presencialmente, e sei que está sendo assim, ó, uma luta, porque muitos estão presencialmente, muitos não estão. Estamos cuidando para que os alunos eles estejam integrados. Eu estava lendo que vocês estavam falando no chat sobre a questão dos alunos que estão de forma remota e como que eles vão fazer essa avaliação. Então, a gente já tem que começar a pensar nas possibilidades também, né, de como a gente vai organizar todos esses trabalhos, mas a gente vai chegar num denominador comum aí, para que o trabalho não se perca, né, para que a gente se encontre. Como eu sempre falo, vocês me ouviram falar várias vezes no ano passado, para sermos professores precisamos ser flex, né, em todos os sentidos, e nós provamos no ano passado que a gente consegue fazer dessa forma, e tenho certeza que a gente vai fazer, e conforme as dúvidas forem chegando, a gente vai tentando encontrar maneiras vindas das nossas ideias ou das ideias que estão acontecendo nas escolas para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho, tá certo? Mais uma coisinha, eu quero falar especificamente com os professores de inglês. Eu sei que nós estamos falando sobre sondagem de escrita, né, nessa sondagem inicial, e eu chamo a atenção para que todos vocês percebam a importância dessa sondagem inicial, dessa diagnóstica para os nossos alunos, porque se o nosso aluno ele não escreve ou ele não lê em língua portuguesa, ele não vai escrever e não vai ler em história, em geografia, em matemática, tampouco em inglês, que é um novo idioma. Isso vai assustar os nossos alunos, especialmente aqueles que estão chegando agora para os 6º anos, aqueles que estão chegando agora nos 7º anos. Nós tivemos uma perda muito significativa dos alunos que estavam no ano passado no 5º aninho e estão chegando esse ano para o 6º. Esses que estavam no 6º estão indo para o 7º, né, que estão começando esse ano no 7º ano. Nós vamos ter que ter muita paciência com esses alunos, porque houve uma perda significativa no cognitivo, na aprendizagem, né, de uma forma geral, mas principalmente na escrita e na leitura. Então, é por isso que a gente precisa ter um olhar muito carinhoso para esses alunos, para que a gente não consiga, para que a gente não perca, né, o foco dessas crianças, tá bom? Eu vou parar minha câmera, mas eu vou deixar o microfone aberto e vou abrir um vídeo para vocês aqui. Mas o vídeo não vai aparecer se eu não colocar aqui, né, gente? Espera só um pouquinho. Eu não compartilhei o vídeo. Espera só um pouco. Faz tempo que eu não faço isso. Márcia, Fabiano, está aparecendo para vocês aí a propaganda do Leitinho? Sim, está sim. Tá sim, tá aparecendo. Som não está aparecendo, né? É muito importante essa leitura, principalmente quando você vê o exercício, né, Tony? Quando você vê o exercício, então, por exemplo, a metade da maçã
você tem que saber que é um sobre 2, né? Não vai aparecer o número 1 sobre 2, né? Também isso aparece bastante, né? Isso, mas eu tenho que saber essa parte. Isso mesmo. Então, a mesma ideia, além dos exemplos, né? No caso aí que vocês encontram, denominadores, no caso até. Ativei mudo para todo mundo. Márcia, tá aparecendo aí? Está sim. Tá certo. Acho que o som Agora também tá. vai sair. Veja, por favor, se o som está saindo. Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas, ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e por isso adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Vou parar aqui o vídeo. Bom, deixa eu ir aqui para o meu PPT. Só um instantinho. Eu coloquei para vocês aqui, né, a história da escrita, que são muitas informações informações que a gente precisa se ater, mas se a gente for pensar um pouquinho a respeito da forma como, da história da escrita dos nossos alunos, a forma como eles aprendem a escrever, né, se a gente for estudar um pouquinho a questão da alfabetização dos alunos, nós vamos perceber que tem a mesma... Márcia, está aparecendo aí para vocês? Ah, né? Está sim, Paulinha. Está sim, está aparecendo. Obrigada, Fabiana, obrigada, Márcia. Os nossos alunos têm a mesma história da escrita, né? Quando a gente analisa, por exemplo, uma criança que está aprendendo a escrever, eles utilizam as garatujas,
né? Eles vão desenvolvendo a escrita deles aos pouquinhos, né? Até chegar no alfabeto que nós conhecemos, até chegar na questão de juntar as letras, as sílabas, né? E formar as palavras, né? E aí, nessa sequência, ele vai começando a ler os textos, entender esses textos, né? E fazer essa interpretação do mundo através da leitura, através da escrita, certo? Só que para a gente chegar nesse estágio, a gente precisa refletir sobre algumas situações, algumas coisas que estão relacionadas à questão da educação, né? Então, eu coloquei aqui um pouquinho sobre o Paulo Freire e a Thelma Weiss, né? Que são pessoas, o Paulo Freire que era, né? Mas que eu considero né? Um educador que foi um precursor da questão da consciência do educador, de como nós somos importantes para a questão dos nossos alunos, né? Ele foi o mais célebre educador brasileiro com atuação e reconhecimento internacionais. Estou lendo aqui para vocês só para a gente ir conversando um pouquinho, né? Ele foi conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos, que leva, né, o seu nome, e o maior objetivo dele era conscientizar o aluno, conscientizar ele como pessoa, como cidadão ali no mundo, e principalmente como um ser que é capaz de se libertar, muitas vezes, de algumas coisas que acabam atrapalhando a questão do desenvolvimento dele, né? E eu peguei alguns trechos de uma reportagem da Nova Escola, e eu quero comentar com vocês, né, a respeito disso, e a importância que o Paulo Freire tem na questão da alfabetização dos nossos alunos, principalmente do aluno mais velho, né? Então, ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos, Paulo Freire condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas que ele qualificou de educação bancária. Então, o que é a educação bancária? É que ela continua acontecendo em muitas escolas, em muitas salas de aula, que é aquele professor que entra ali na sala de aula, fica ali na frente e só deposita conhecimento na cabeça do aluno, sem que você abra a conta do aluno, vamos dizer assim, né, pensando em termos bancários, para que esse aluno ele desenvolva ali para a turma aquilo que ele conhece. Então, eu como professor, eu tenho a obrigação de depositar, sim, conhecimento na cabecinha do meu aluno, mas esse aluno também tem o direito de abrir a cabeça dele e demonstrar aquilo que ele conhece, quais são os conhecimentos de mundo que ele traz para a sala de aula, né? Então, aqui nesse primeiro parágrafo, segundo o pensador pernambucano, o profissional da educação, ele deve levar os alunos a conhecer conteúdos, mas não como verdade absoluta, né? Ele dizia que ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas não aprendem sozinhas. Eles se educam uns com os outros. Eu não aprendo sozinha, você não aprende sozinho. Então, a gente vai aprendendo. Por exemplo, aqui, essa formação que a gente tem aqui, a gente aprende diariamente com os professores, com os colegas, os PCs, né? A gente aprende em sala de aula. Quantas vezes nós, enquanto professores, ali em sala de aula, nós saímos de uma aula pensando que nós íamos ensinar alguma coisa, quando, na verdade, nós aprendemos com os alunos. Isso é você ouvir o aluno, né? Então, nesse último parágrafo, ele diz assim: isso implica um princípio fundamental para Freire, o de que o aluno, alfabetizado ou não, chega à escola levando uma cultura que não é melhor nem pior do que a do professor. Eu me lembro que no meu começo de carreira, quando eu trabalhava em Araçariguama, era uma escola central, mas que recebia alunos assim de diversos bairros, muitos bairros carentes da cidade, né? E eles ficaram maravilhados, eles ficaram surpresos, né? Quando eu falei para eles que eu nunca tinha empinado pipa na minha vida, que sequer tinha feito uma pipa, né? E daí eles falaram: como assim, professora, você nunca fez uma pipa? E não era a época de soltar pipa, né? Porque tem uma época certa para você soltar pipa. E eles me ensinaram, falaram de como que faz para empinar pipa, como fazer o melhor papel, o melhor vareta, a cola e não sei o que e tal. Então, eu, entre aspas, perdi um tempo da minha aula conversando com os meus alunos e eles me ensinaram algo, porque era uma turma, na época, 5ª série, né? Só que agora é 6º ano, me dava um trabalho desgraçado, sabe? Porque, imagina, eu estava no começo de carreira, com 6º ano, só quem dá aula para 6º ano sabe o quanto isso é complexo, né? E depois daquilo, isso foi bem no começo do ano, assim, sabe? Tipo, abril, maio, né? Eles mudaram, não que eles tenham se tornado alunos nossos extremamente
quietinhos. Não, pelo contrário, continuaram. Mas isso permitiu que eu entrasse no mundo deles de alguma maneira, né? E eles me ensinaram algo. Isso eu aprendi, foi a primeira vez assim que eu aprendi que eu precisava aprender com os meus alunos. Isso me deu assim uma satisfação muito grande. Então a gente precisa ouvir muito, né, dos nossos alunos. E aqui, me perdoe, que depois eu vou colocar o nome dela, Thelma Vaz. Eu esqueci, antes de começar a reunião, eu falei, nossa, preciso colocar o nome dela aqui, esqueci. A Thelma Vaz também, que é uma importante... Desculpa, só voltar um pouquinho na questão do Paulo Freire. Então, por que eu falei de tudo isso? Que a gente precisa conhecer os nossos alunos. Porque para que o nosso aluno seja alfabetizado, ele também precisa conhecer o mundo. Ele precisa ler o mundo, né? Através do que ele conhece, através da bagagem que ele traz. E é exatamente isso que a Thelma Vaz traz no discurso dela, né? Dela e de todos os precursores que ela tem como mentores, né? Ela tem todo esse currículo aí, depois se vocês quiserem dar uma olhada, mas esse último, eu diria que é muito importante, né? Que teve como um dos seus orientadores a argentina Emília Ferreiro, né? Que foi coautora do livro Psicogênese da Língua Escrita, né? Que foi um livro considerado um divisor de águas na questão da alfabetização. E ela traz isso para a gente, que nós precisamos ouvir o nosso aluno, nós precisamos trazer o mundo do nosso aluno para dentro da sala de aula. Não adianta nada eu trazer o vovó viu a uva, né? O vovô viu a uva, e aquilo não fazer sentido para o meu aluno. Eu tenho que trazer para o meu aluno textos que façam sentido para ele, para que ele consiga ler esse mundo. E aí são 2 entrevistas que ela deu para a Nova Escola, tá aqui o nome dela, né? Depois eu vou colocar no outro slide. São 2 entrevistas que ela deu para a Nova Escola acerca dessa questão da alfabetização. Então, na primeira, eu peguei alguns trechos, eu quero ler na íntegra para vocês esses trechos, para a gente poder refletir acerca do que ela disse. Muitas crianças continuam sendo alfabetizadas pelo método tradicional, que é terrivelmente cego e empobrecedor. Para elas, os atos de ler e de escrever não fazem sentido. O professor reproduz a sequência que está na cartilha, leitura, cópia, treino de famílias silábicas e coisas do tipo, e o aluno faz o que o professor pede, porque não tem a opção além de aceitar as regras do jogo. Então, ele aprende a escrever da forma tradicional? Claro que aprende, nós aprendemos, né? Mas será que aquilo fazia sentido para o meu aluno? Né? Será que para nós, será que aquilo tinha algum valor perto das coisas que eu vivia na minha casa, na minha vida, né, na minha vida cotidiana? Então, esses alunos que aprendem de uma forma contextualizada, com certeza, eles dão um significado, porque uma coisa é você aprender a ler e a escrever, outra coisa é você aprender a ler, escrever e interpretar, né? Por isso que os nossos alunos têm tantas dificuldades. Aqui já tem uma outra situação que ela fala sobre o professor. Eles não ensinam os alunos a ler diferentes tipos de texto, só martelam a cartilha. Na vida real, o que se vê é um professor de história da 6ª série, na época era 6ª série, quando ela disse isso, né? Hoje é 7º ano. Então, um professor de 7º ano, por exemplo, distribuir um texto em sala. Os alunos leem, mas não entendem nada, e alguns são reprovados. Daí cria-se um jogo de empurra. O professor de história acha que não é obrigação sua ensinar o menino a ler e a culpa é do professor de 1º ao 5º ano. Esse, por sua vez, engana-se ao acreditar que não tem de ensinar a ler os textos históricos. Enquanto isso, o pobre do estudante fica ao Deus dará. Então, o aluno chega no 6º ano, no 7º ano, como eu falei lá no começo da minha fala, né? Sem saber ler o mundo, sem saber interpretar, porque às vezes ele lê a palavra casa, a palavra história, a palavra sabonete, por exemplo, mas ele não interpreta um texto, né? Então, será que o meu aluno ele está lendo efetivamente um texto? Será que ele está tendo esse entendimento do que é um texto, que é o que a Márcia vai propor após a minha fala? Aí a Nova Escola perguntou, a responsabilidade de alfabetizar é apenas do professor dos anos iniciais ou de todos eles? E ela respondeu, de todos. Sempre haverá novos gêneros e desafios de leitura à medida que se avança na escolaridade. Isso faz da alfabetização quase uma situação permanente. Apesar disso, no sentido de aquisição do sistema de escrita, ela é uma missão do professor dos anos iniciais do ensino fundamental. Mas, se um aluno mais velho
não domina o conteúdo, a escola deve se responsabilizar pelo ensino dele. O trabalho tem que ser feito no contraturno ou durante as aulas regulares e por gente qualificada. E é isso que a gente vai mostrar para vocês a partir das nossas formações. Eu falo das nossas porque, com certeza, nós não vamos encerrar esse momento aqui deixa eu só voltar aqui para vocês. Nós não vamos encerrar aqui o nosso momento de formação em relação às hipóteses de escrita, às sondagens, porque é um assunto bastante complexo, é um assunto bastante demorado de se interpretar, e mesmo aqueles que já conhecem, é sempre importante revisitar esse assunto, porque todos os anos nós recebemos alunos de todos os tipos, não só nos sextos anos. Eu vi professor falando que tem alunos na situação que a Márcia descreveu, que não escrevem, que colocam apenas alguns sinais como letras, e isso é muito triste. Antes de vir para o núcleo pedagógico, no ano que eu vim para o núcleo pedagógico, em 2019, eu recebi um aluno lá na escola que eu trabalhava, no terceiro série do ensino médio, ele escrevia, só que ele escrevia muito pouco. Parecia uma criança do primeiro ano do ensino fundamental escrevendo. E aquilo me assustou muito, porque eu nunca tinha tido um aluno na terceira série do ensino médio nessas condições, né? E quando eu me vi naquela situação, eu falei, e agora? Né? Então, a gente precisa dar vazão a essas situações, a gente precisa falar sobre isso, porque isso é uma responsabilidade nossa, enquanto professores de língua portuguesa e de língua inglesa, né? E de todos os outros professores, porque se o meu aluno não entende, se ele não escreve, ele não vai escrever em nenhuma matéria, em nenhum componente, especialmente matemática, que muitas vezes tem as suas dificuldades, então o raciocínio acaba ficando comprometido. Enfim, eu acho que é uma questão que a gente precisa falar, né, e não se fechar, só porque eu sou professor PEB 2, que eu não tenho obrigação de orientar os meus alunos e de encaminhá-los para que ele seja alfabetizado corretamente e chegue até o final dos estudos dele sabendo ler, escrever e principalmente interpretar, tá certo? Eu vou passar a palavra para a Márcia, que vai continuar as orientações, e vou seguir aqui lendo o chat de vocês, tá bom? Um beijo. Oi, Paulinha, muito obrigada, viu? Palavras realmente contextualizadas, é que nós convivemos com essa situação. Vamos aprender juntos? Nós aprendemos com a Paulinha, que revisitamos as autoras que embasam o construtivismo. Thelma Weiss, tá indo aqui, pronto. E Ana Teberovski. Nós tivemos as duas autoras falando sobre o processo cognitivo da aprendizagem da língua escrita. E de maneira inicial, trouxemos as autoras e as reflexões que a Paulinha colocou para todos nós. Paulinha, só para confirmar, Fabiano, vocês estão ouvindo? Só para confirmar. Ouvindo e vendo, Márcia. Obrigada. Então, vamos analisar a escrita em movimento, a fala em movimento, a língua em movimento, transformando-se, como a Paulinha trouxe os registros, uma evolução histórica, nós observamos de maneira sucinta como se procede toda a socialização através do uso da linguagem. Então, quantas situações nós observamos? E falando sobre as situações de uso da linguagem, nós agora estamos continuando, dialogando com os conceitos abordados pela autora Magda Soares. Quando ela traz alfabetização e letramento, ela traz todo o processo que foi já explorado e de maneira dinâmica e intencional, né, pelas autoras Ana Teberovski e também a Thelma Weiss, trouxendo um processo em que o construtivismo, a base do conhecimento, está na aplicação do conhecimento. Então, a linguagem sendo contextualizada, o uso da linguagem. E aí a Magda traz uma outra palavra que é letramento. Vamos conhecer um pouquinho. O uso da linguagem socialmente. Imaginemos que nós, no início, falamos sobre o processo da sondagem e no ensino médio, nós pedimos para que, tanto no ensino médio quanto no fundamental, estivéssemos colocando para os alunos que suas produções estariam socialmente sendo vistas por outros alunos e que também há uma intenção maior de publicação.
Então, quando nós estamos trazendo essa intencionalidade, nós estamos trazendo uma linguagem com função social. Existe uma interação entre o uso da linguagem e as várias aplicações da linguagem na sociedade. Em termos de conceito, a alfabetização constitui na aprendizagem de ensino das letras, porém constitui ainda mais, vai além do conhecimento do alfabeto, representa ainda o poder da comunicação com a sociedade, trazendo processos de diferentes maneiras. E quando nós falamos de diferentes maneiras, nós compreendemos que toda linguagem há uma estrutura, e que nessa estrutura a capacidade de compreender a gramática traz as transformações também de uso da linguagem, porque nós sabemos que voz BC se transformou em você, e aí está sendo VC de maneira informal. Então, as transformações do uso da linguagem, da gramática, também vão se modificando de acordo com as necessidades de nós, seres humanos. E essa capacidade de entender as letras e onde aplicar e como aplicar, vai trazendo funções maiores, que é a alfabetização, quando o aluno desenvolve métodos também de uso da linguagem. Então, veja que a palavra alfabetizar vai além de decodificar uma letra, trazer o valor sonoro à letra. Ela tem uma função maior, que é contextualizar essa língua, a aprendizagem da língua, em interações sociais de conhecimento tanto cultural, quanto um cidadão que pode projetar a sua escrita de maneira ativa e protagonizando os aspectos de sua intencionalidade. Então, nós estamos falando sobre o letramento. O letramento, então, ele traz como um conceito entender que existem habilidades de leitura e escrita, o aluno traz de maneira letrada capacidades de associar diversos assuntos, relação à política, economia, tecnologia, ao estado diário de escrita dele, ao poder de registro escrito dele. Então, veja bem. Magda Soares, eu vou ler aqui na íntegra para vocês, que letramento é o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita, ou seja, o indivíduo que após algum tempo de aquisição da escrita e da leitura, a alfabetização, teve maior experiência para desenvolver as práticas de uso das letras. Então, nós estamos aí trazendo uma contextualização das letras. Vamos dar uma olhadinha nisso. Quando nós aprendemos o alfabeto, no meu contexto, eu tive a cartilha e tive que registrar em cartilha. Nada contra esse contexto. Porém, hoje observamos que a aprendizagem do alfabeto, ela traz de maneira dinâmica. Por exemplo, o aluno que está construindo uma árvore com as letras do alfabeto, contextualizando a letra A com seu valor sonoro, a letra B, e aí trazendo a perspectiva de uma função social da sua aprendizagem. E ao lado esquerdo nós observamos os gêneros dispostos, então vários textos disponíveis aos alunos, e os alunos vão lendo, interagindo com as estruturas textuais e vão se familiarizando com essas estruturas. Com certeza haverá uma capacidade maior de produção quando o professor falar, vamos fazer uma carta, vamos construir uma poesia. Então, isso é importantíssimo, aprender a ler e escrever e contextualizar de maneira que a função social da escrita esteja ativa. Vamos falar sobre a necessidade de entender a escrita dos nossos alunos. Então, vamos pensar nas hipóteses da escrita. Nós tivemos já a apresentação da Thelma, que vocês ouviram a Paulinha falando, e a Ana Teberovski, que trouxe também o processo cognitivo da escrita, entender como o aluno escreve e como ele pensa antes de escrever. Vamos ver? As autoras definiram 4 hipóteses que nós vamos descrever assim bem calmamente e dizendo que não ficará somente nessa formação. Nós vamos retomar, nós vamos criar atividades, então vamos juntos aprender. E todas as dúvidas, pessoal, vocês vão registrando no chat e a gente vai interagindo, com certeza, na próxima reunião, se não der tempo. Então, imaginem que a criança constrói um raciocínio lógico da escrita, a representação sobre a fala. Ela escreve em níveis de hipóteses diferentes.
Então, Emília Ferreiro coloca e a Ana Teberovski colocam essas definições do cognitivo humano no registro escrito em sua obra Psicogênese da Língua Escrita. Esse livro, pessoal, eu já coloquei lá no nosso espaço, depois vocês vão... Isso é disponível na internet e vários estudos com base nessa obra, que é interessante vocês lerem também. Então, qual foi a primeira hipótese que elas denominaram? Hipótese pré-silábica. Nós vamos falar sobre ela. A segunda hipótese silábica sem valor sonoro. A terceira silábica com valor sonoro. E a última hipótese silábica alfabética. Pessoal, além dessa silábica alfabética, nós temos a fase alfabética, que é quando o aluno escreve e comete alguns erros ortográficos, que a gente vai mostrar mais para frente na outra formação, que nós vamos tratar sobre ortografia. Vamos falar sobre a hipótese pré-silábica? Como que essas crianças escrevem na hipótese pré-silábica? Imagine uma criança que não consegue estabelecer o vínculo entre a fala e a escrita. Então, ela risca um pauzinho e fala que é amor. Ela risca uma bolinha e diz professora. Então, ela não estabelece o vínculo entre fala e escrita. Nessa hipótese pré-silábica, a criança demonstra a intenção de escrever através de traçados lineares. Então, imagine que ela pode fazer tracinho, como também montanhas e como também bolinhas. Ela usa de maneira linear a representação por imagens. Usa também letras do próprio nome, porque ela memorizou. Mamãe ensinou ela a escrever Maria desde pequenininha. Então, a primeira aprendizagem da escrita, pessoal, sempre é o nome da criança. Porque desde pequenininho são orientados a escrever o nome como a identidade do ser humano, né? Então, ela escreve por memorização. Ou usa números e palavras, misturando ora números, ora palavras, ora desenhos, né? E também, essa criança na hipótese pré-silábica, ela tem uma leitura global. O que significa isso? Imaginem que você pede para ela escrever bola. A criança faz um monte de bolinha e passa o dedo correndo do lado esquerdo para o lado direito. E ela diz bola. Vocês perceberam que, além de não ter a representação gráfica da palavra bola, ela também não tem espaços de sílabas. Ela passa o dedo direto, sem reconhecer nenhuma sílaba. Então, veja que a hipótese pré-silábica, a gente vai retomar, mas não existe nenhuma relação fonética em relação à escrita e utiliza desenhos, rabiscos e letras aleatórias para representar aquela palavra que a professora pediu. Vamos dar uma olhadinha? Vejam aqui. Do lado esquerdo, o Bruno escreveu A, B, B, I, D para escrever Bruno. Depois, embaixo, a palavra pirulito usa de maneira aleatória várias letras sem nenhuma correspondência fonética. A Maria também. A Maria, ela também... E vocês vão observando, pessoal, que existem letras espelhadas. O que significa? As letras ficam ao contrário. O R, por exemplo, escrita como se estivesse no espelho. Por isso que são espelhadas. Então, o que entende-se? Que a criança, ela escreve por observação, sem nenhuma correspondência fonética. E escreve copiando. Algumas imagens são invertidas. E isso é normal nas primeiras operações cognitivas de registro. Não existe nenhuma letrinha que corresponda à palavra ditada. Observem que a criança, no caso Bruno, escreve bis, e no bis, que é uma palavra pequenininha, ela coloca muitas letrinhas. Então, ela também não consegue, o Bruno também não consegue, ter o controle de quantidade de letras correspondente à palavra que foi solicitada para escrita. Então, também não há concordância entre quantidade de letras selecionadas. Nós estamos aí na hipótese pré-silábica. Lembrando que nessa hipótese também a criança escreve por desenhos, rabiscos, registros, dessa forma. Pessoal, mais um exemplo. Hipótese pré-silábica.
a professora ditou Thaís, elefante, formiga, leão, e a criança colocou os rabiscos sem nenhuma correspondência. Aqui, o Lucas começou a escrever LAC, mas lembrando que o Lucas está escrevendo por memorização. Então, também não há, se você pedir para ele escrever papel, é capaz de ele escrever LAC novamente. E as imagens que vocês viram, ele está numa representação pictória. O que significa pictória? Representação de imagem. Então, ele ainda escreve por representação de imagem. Hipótese pré-silábica. Vamos para o próximo? E a criança que escreve na hipótese silábica sem valor sonoro? O que nós entendemos por silábica? É quando a criança já tem o conhecimento das sílabas. Então, imaginem que a cada batida de mão, nós temos uma sílaba. Batata. Imagine que eu tenho 3 sílabas. Ele já começa a entender que as palavras têm sons e os sons são divididos. Porém, esses sons, eles não correspondem ao valor sonoro das letras que foi pedida pela professora. A gente já vai ver uma imagem aqui. Então, a criança começa a ter uma consciência de que existe a relação entre a pronúncia e a escrita. No caso, a questão da divisão silábica. Começa a desvincular a escrita das imagens e os números das letras. Ela começa a entender que para escrever é preciso registrar não mais com imagens, mas pode ser letras ou números. Ela já começa a selecionar o registro que ela vai utilizar. Ela conserva as hipóteses da quantidade mínima e da variedade de caracteres. Então, se ela for escrever elefante, que é uma palavra grande, ela vai respeitar o tamanho da palavra elefante. Ela pode escrever mas ela representa com a quantidade da pronúncia. E se ela escrever formiga, ela começa a ter um controle, porque formiga é pequenininha, ela começa a imaginar que ela vai usar menos letrinhas. Então, ela há ainda uma transição entre quantidade e qualidade do uso das letras e variedades. Vocês já viram alunos que escrevem AA e um outro aluninho que escreveu AO? E o aluno olha para o outro e fala, nossa, por que ele colocou AO se eu estou escrevendo só com AA? Ele começa a observar na escrita do colega que existem várias letras diferentes. E nessa hipótese, ele começa a pensar também em adotar várias letras diferentes. E também, pessoal, nessa hipótese, ele relaciona a escrita e a fala para cada vez que ele pronuncia a sílaba. Então, é aquilo que nós falamos no começo, correspondente entre grafema, o registro, e começa a pensar sobre o som. Olha um exemplo aí embaixo. Cavalo. Escreveu com 3 sílabas, porém não há correspondência fonética em nenhuma das partes da palavra cavalo. Então, nós estamos numa hipótese que a criança aprendeu. O que ela aprendeu de melhor? Quem que consegue me dizer no chat? Pode abrir o microfone. O que essa criança sabe que a criança pré-silábica não sabe? Quem que poderia me responder? Que silêncio. Bom, pessoal, e a gente está com um tempo pequeno, mas o que essa criança aprendeu é que, para escrever, existem sílabas, enquanto que, na fase anterior pré-silábica, ela não sabe o que são sílabas, ela não reconhece. Tudo bem? Vou para frente. Lá, exemplo de hipótese silábico sem valor sonoro. Então, veja que para escrever dinossauro... Oi? A Mariana colocou aqui, ler através das sílabas. Ela colocou aqui no chat, acabou de chegar para mim aqui. Ei, Mariana, obrigada. Obrigada, Paulinha. Obrigada, viu? Isso, podem falar também. Aí eu vou fazendo umas perguntinhas, vamos ver a próxima. Só me informe, por gentileza, Paulinha, que horas são? São 11h18, Márcia. Tá, ainda temos um tempo. Fabiano, se não der, a gente continua na próxima, amigo. Sem problema, Márcia. Tudo bem, amigo.
Nós estamos na hipótese silábica sem valor sonoro. Então, lembrando que a criança já sabe que existem sílabas, mas não é correspondente o som com a escrita. Veja aí, o Luiz, que escreveu Luiz por memorização, escreveu a palavra dinossauro. Escreveu as letrinhas X, I, D, E e I. Observem que cada letrinha não há uma correspondência sonora pelas partes representantes da sílaba, né? Mas ele aprendeu que existem sílabas. Olha lá, o X, dinossauro. Então, X representando uma sílaba, o I outra, o D outra, o E outra e o I outra. Fora isso, Luiz começa a pensar que para escrever são necessárias letras. Vejam o quanto esse aluno já evoluiu. Ele reconhece sílabas e sabe que para escrever são necessárias letras. Algumas letras são invertidas, mas ele sabe que são letras. O que nós precisamos ensinar para essas crianças é o que vem a seguir, a hipótese silábica com valor sonoro. Então, nessa fase, a criança agora, além de reconhecer as sílabas, ela entende que cada sílaba tem um valor fonético correspondente ao que está escrito. Então, a criança já supõe que a escrita representa a fala, tenta fonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras, já supõe que a menor unidade da língua seja uma sílaba. A criança usa a letra para cada vez que pronuncia uma sílaba, mas dessa vez faz relação com o fonema som. Por exemplo, olha só, a palavra cavalo. Ela utilizou CVL, olha, cada sílaba, o C representando o K, o V representando o Vá e o L representado o Lô. Ou então ela escreve CVO. Observem que o aluno aqui já começa a reconhecer algo que o primeiro não sabe. Além de reconhecer as sílabas, o aluno que escreveu CVO já sabe que ele já conhece o quê? As consoantes e também as vogais. O aluno já começa a entender o uso de consoante e vogal. O outro aluninho escreve A-A-O. O aluno já escreveu cavalo, A-A-O. Olha que interessante, pessoal. Esse aluno só conhece as vogais, porém as vogais têm correspondência sonora do cavalo. Então, nós estamos observando aqui que são os alunos que se encontram na hipótese silábica com valor sonoro, reconhecem as sílabas e já há correspondência sonora. Vamos ver aqui. Tá meio apagadinho, pessoal, mas o Jean, o primeiro quadro do lado esquerdo, nós temos a palavra calendário. Ele escreveu A, L, D, I e um pauzinho, o O, representando quase que um pauzinho, mas acredito que é a contagem, desculpe, a contagem da leitura. Toda vez que um aluno vai ler, o professor pede para o aluno ler, e ele pede para ele apontar com o seu dedinho, o indicador, a leitura que ele realiza. Então, isso é importantíssimo. Então, veja, o João escreveu A, L, D, I, O para escrever calendário. Todas as partes dessa sílaba há correspondência sonora. Então, veja que no K, a letra A, no LEM, a letra L, no DA, a letra D, e o I e o O. Ele junta as duas partes. Então, é importante a gente analisar quando o aluno escrever, pede para ele apontar, e vocês fazem as marcações que estão sendo feitas aqui, que vocês estão observando. Então, a hipótese silábica com valor sonoro, ela já tem um avanço muito maior, porque a criança já faz relação fonética com a escrita, o som com a escrita, e reconhece as sílabas. E a silábica alfabética? Nessa hipótese, nós temos um aluno que já reconhece a sílaba, mas algo ele ainda tem dúvida. Por exemplo, se naquela sílaba vai uma palavrinha ou duas palavrinhas, ele começa a pensar. Então, por exemplo, no caso da palavra sapato, ele escreve sa-p-t. Faltou a vogal O e a vogal O. Então, ora ele escreve com uma, ora ele escreve com duas.
mas ele já reconhece as sílabas e já reconhece o valor fonético de cada parte dela. Olha que avanço esse aluno teve. Então, nós estamos observando que nessa hipótese, ela já é intermediária, que vai levar o aluno, ora alfabeticamente lá na fase alfabética, ou ainda, faltando partes da palavra, ele precisa completar. Aqueles espaços de completar que nós temos em Jogo da Velha, ou aqueles cruzadinha. Então, é uma sugestão bem bacana para que esse aluno comece a completar partes da palavra. Ele compreende que a escrita tem função social e existe um código representativo, não mais com desenhos, mas com representação fonética do som da escrita. Olha aqui a palavra, a Miriam, ela escreveu calendário. Veja que ela respeitou as sílabas, ora escreve com uma letrinha, ora com duas. O caderno também, no. A última sílaba completa, as duas primeiras faltando partes dela. E assim vai, pessoal. Então, a fase alfabética, que é a última, pessoal, nós temos que dizer que esse aluno escreve alfabeticamente, tem a função social da escrita, ele ainda pode estar omitindo ou tendo algumas dificuldades em relação à construção ortográfica dessa última fase, né? Então, muitos alunos aí com dificuldade para escrever a palavra lençol, escreve com um S, escreve com U no final, a palavra lençol. Então, nós estamos falando aqui dessa fase alfabética com dificuldades ortográficas, que são os nossos alunos aí na grande maioria, né, pessoal? Veja aqui, o João escreveu aí dinossauro, ele escreveu com C cedilha e ainda não reconhece o ditongo, A-U. Então, nós vamos observar a escrita e fazer sugestões, né, para que esse aluno aprenda o som do S e aprenda também a questão do uso do ditongo. Olha que interessante. No cavalo, ele escreveu com K, não o C, né, e escreveu o LU. Então, nós podemos intervir nesse caso, quando o aluno escreve com LU, o uso do O ou do U nas palavras, que é interessante. E no RAM, pessoal, nós podemos ensinar o aluno a questão do acentuação e esse som nasal em que sai pelo nariz, quando que nós usamos, que tipo de acentuação nós vamos utilizar. E quando a palavra é monossílaba, pessoal, é a maior dificuldade para eles, porque a palavra RAM, ela tem um som intenso, duradouro, porém a palavra é pequenininha e eles não gostam, eles sentem dificuldade, essa relação fonética. Agora eu passo a palavra para o PCNP Fabiano, que vai fazer uma intervenção de quiz. Bem bacana, pessoal. Fabiano, bem-vindo aí. Pessoal, então, estou voltando aqui, né? Eu tive um probleminha no começo, eu mudei de computador. Ô, Márcia, eu queria trabalhar o quiz na próxima reunião, que eu queria aprofundar mais e mostrar, né, a importância de cada hipótese, né, do nível da escrita. Eu fui coordenador um tempo, né, trabalhei com os anos iniciais. Então, o que eu vou fazer? Eu gostaria de apresentar. Posso, Márcia, fazer essa mudança? Então, como eu troquei de computador, teve um erro, um probleminha de configuração, daí eu mudei de computador, né, daí eu consegui instalar o Teams aqui, daí eu vou passar o vídeo. Então, a nossa finalização vai ser com o vídeo. Eu não consegui passar no início do nosso ATPC, né? E é uma área que eu gosto muito de falar, que é a alfabetização. É uma área que eu gosto, eu sempre fui curioso, sempre fui atrás, tal, né? Então eu gostaria de falar, de aprofundar mais com vocês, porque senão eu vou ter que fazer o quiz aqui rápido e não vai dar tempo, tá bom? Então eu vou deixar para o próximo ATPC, daqui 15 dias, né? Daí eu explico certinho daí. Então, pessoal, eu vou finalizar com a sensibilização do vídeo, né? Para vocês, eu gostaria que vocês abrissem e cantassem comigo aqui o vídeo, vou compartilhar com vocês. Agora eu consegui compartilhar o áudio. Ok, Fabiano, vamos cantar juntos então, hein, pessoal? Vamos! Nós queremos ouvir a voz de vocês com carinho e atenção, pessoal.
Não sei como publicar. Na época que eu entrei, eu fiz as duas coisas. Eu entrei, e aí logo teve um concurso, eu fiz também. Daí, Saiu o risco, agora vou tentar. Só um minutinho, pessoal. agora você que faz. Isso, Maria Aparecida, gostei. Gostei que você já abriu o microfone. Vocês estão ouvindo? Já minha Márcia, preparada para cantar. Muito bom. Pessoal, vamos abrindo os microfones. Eu estou baixando a lista aqui, todos estão registrados. Eu gostaria muito que vocês cantassem para poder ouvi-los. De novo, do jeito que já combina, tudo passa, sem sempre passará. Tudo você não é igual ao Vamos lá, Alessandra, Ana Carolina. Pois será do jeito que já foi um dia. Passa, a vida vem tudo que se vê não é igual que a gente viu. O tempo Aê, obrigado, pessoal. Alô, Fabiano. Obrigado. Adorei ouvir vocês cantando. Ei. Eu adorei.